E aí, pessoal, o Diego Costa liberado e um time definido, mas uma escolha no banco também leva pressão ao ambiente do Grêmio. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da MediaNet, 100% fibra ótica, internet de verdade e com promoção para você que é aqui do canal do CCD. Entre no link da descrição e conheça tudo sobre a MediaNet. Você já viu eu fazer aqui aquele teste ao vivo nas lives que eu faço da conexão? Você viu aquele dia? 600 mega de verdade. Tu comprou MediaNet, tu nunca mais vai reclamar de internet na sua casa. Não tem aquela de entregar pouco e comprar. Ah, comprei 2 GB, te entregam 8K. Não existe isso. MediaNet, 600 é 600. Compre. Você vai entender o que eu estou falando. Nunca mais teve problema de internet por aqui. Gente, Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Dodi Vijaçante, Monsalve por dentro, Cristaldo pelo lado direito, Soteldo é o homem da esquerda, muitas vezes trocando de lado, e na frente Bright White. O time titular está definido. Onde está a dúvida? E como ela se posiciona? E como o ambiente do Grêmio, de alguma maneira, reage às escolhas? STJD liberou Diego Costa, jogou 90 minutos contra um time sub-20 do Juventude, está liberado para jogar. O STJD ontem deu o efeito suspensivo para o Grêmio, mais uma vitória do Departamento Jurídico do Grêmio, e ele está liberado para jogar. O Renato teve a pena diminuída, mas não fica no banco nesse jogo. Mas as escolhas dele estão no jogo. E aqui começa um ponto que o torcedor do Grêmio já entendeu e que, de alguma maneira, o ambiente do Grêmio também reage e reage negativamente. Quem deve ser opção no banco de reservas? O Grêmio perdeu o Gustavinho, que era a opção. Sobraram, portanto, Aravena e Natan Fernandes. Nos últimos jogos, Natan Fernandes tem sido a solução. Agora saiu lesionado lá, tomou uma pancada, talvez esteja fora, o Aravena passa a ser a primeira opção. E eu estou dizendo dos homens de lado. A gente sabe que o Alisson Edwards está ganhando corpo internamente, mas também sofreu uma batida no tornozelo, também está fora. Mas na frente, existe uma reação até dos dirigentes do Grêmio, eu não consigo falar com o primeiro escalão, então, de pessoas ligadas ao Grêmio, melhor dizendo, que não entendem por que o Arezzo não recebe oportunidades. E com a volta do Diego Costa, que é um jogador que não vai renovar contrato com o Grêmio, ele não renova o contrato. Fica mais forte ainda essa relação. Mais forte ainda. O Grêmio deve divulgar a lista de relacionados no fim da tarde. Estou gravando esse vídeo perto das 9 horas da manhã. Então, nós vamos ter, mais uma vez, a oportunidade de entender por que algumas peças no Grêmio não funcionam. E eu estou falando estruturalmente. A gente precisa elogiar muito a contratação do Monsalve e, mais do que isso, dizer que o Monsalve não era a cereja do bolo das 3 contratações. O jogador mais difícil de contratar, a maior ambição de todos os dirigentes do Grêmio era pelo Arezzo, o centroavante. E nesse momento, o Arezzo não parece ter caído na graça do Renato, ou nas graças do Renato. E aqui está também a ideia de pressão além do resultado do jogo. O resultado do jogo, gente, as pessoas não estão se dando conta muito do tamanho do problema que o Grêmio está vivendo. Parece que um ou outro bom rendimento do time acabou tirando a ideia do risco da zona de baixo. Basta um resultado ruim que as coisas vão caminhar negativamente. Um resultado ruim. Então, diante desse quadro, nós precisamos ter um bom resultado. E me parece que o time titular do Grêmio tem possibilidade de dar esse bom resultado. Mas é um jogo. É um jogo. E nós não podemos estar
dependendo de um jogo para solucionar os nossos problemas. O Grêmio é muito maior do que um jogo. E, curiosamente, um jogo no dia do aniversário ainda. Então, esse é o risco do jogo. Já o ambiente interno também pede por essas escolhas. Porque quando o Grêmio vende o Gustavo Nunes como vendeu, e com a velocidade que vendeu, é evidente que o Antônio Brum e também o Luiz Vivian, o Luiz Wagner, eles de alguma maneira projetaram a chegada do Aravena para ser essa solução. Mas isso foi muito estudado. Foi muito estudado. Então, me surpreende que, de alguma maneira, o Renato não esteja dentro desse pensamento. Me surpreende isso. O Grêmio precisa pensar mais adiante. O Grêmio precisa pensar mais longe. O Grêmio precisa utilizar essas peças. E eu espero, sinceramente, que amanhã o Arezzo esteja na frente do Diego Costa. Porque o Arezzo é futuro. O Diego Costa nem presente conseguiu ser. Então, esse é um ponto fundamental para que o Grêmio tenha sequência. Outro, o Aravena precisa jogar. Precisa jogar. Essas relações que fazem do jogo um jogo que vai estar além do resultado dele, precisam de alguma maneira ser discutidos aqui. O Grêmio vai enfrentar, eu estava lendo muito sobre o Bragantino também, o Grêmio vai enfrentar uma panela de pressão lá. O adversário também está preocupado. Também vive um momento de instabilidade. E com certeza nós vamos ter um jogo também de risco para o lado de lá. Essa é a relação. Então, por exemplo, está apresentando jogador que inclusive deve fazer estreia contra o Grêmio. Tem situações de risco para o jogo. E isso faz com que a gente tenha que pensar, entender o nosso momento, respeitar o nosso momento, ter humildade para fazer bem feito, sob pena de sair do jogo de lá e trazer para a Arena 2 jogos terrivelmente difíceis, no dia 22 e no dia 25. Um porque é contra o Flamengo e outro que é um adversário direto contra o rebaixamento, que é a equipe do Criciúma. Então, dentro deste quadro, eu espero sinceramente que a gente faça um grande jogo, que Renato faça as melhores escolhas, mesmo que ele não esteja na beira do campo, e que o Grêmio, além de conseguir o resultado, o Grêmio consiga também, de alguma forma, continuar revelando as suas estruturas para crescer. Esse é o ponto. Porque senão volta toda aquela espiral negativa e a gente vai ter que enfrentar de novo crise por aqui. E ninguém quer isso. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.